Oitavo ano, aula de hoje, do dia 8/7, vai ser sobre a fatoração de polinômios. Escrever os polinômios na forma de multiplicação, ok? Então a gente vai ver aqui alguns casos. O primeiro caso é fator comum em evidência, colocar em evidência o fator comum que pertença a todos os termos, ok? Então como fazer isso? Nós temos aqui no item A 2w elevado a 3 menos 6w. Nós temos que ver o que é que eles têm em comum. De inicial, vamos para os números. Aqui tem um 2, aqui tem um 6. Então, você olhando assim não tem nada em comum. Os números são diferentes. Mas só que sempre os números você tem que ver ele na forma de uma multiplicação. Então, uma multiplicação que a gente pode escrever o número 6. O 6 ele é 2 vezes 3. Então, olha só o que foi que apareceu, ó. O 2, que ele é comum a esse termo. Então, você já coloca o número 2 aqui, que ele vai ser colocado em evidência. Agora, nós vamos para as letras. Nós temos w elevado a 3 e w. O que nós entendemos por w elevado a 3? É que o w ele se repete 3 vezes. W. E aqui ele se repete apenas uma vez. Então, com isso, quer dizer que ele tem um W como fator comum. Então, esses W, que é o fator comum, ele também vai vir para cá. Então, acabamos aqui o que eles têm em comum. Então, ó, 2W vezes, abre o parênteses. Olha só. Do 2w elevado a 3, nós tiramos o 2 e nós tiramos o w, que ele veio para cá para frente. O que sobrou? Sobrou esses dois w's aqui, ó, que a gente vai escrever na forma de potência, que é w ao quadrado. O sinal que vem no meio, o menos. Do 6w, né, o 6, que é 2 vezes 3, a gente tirou o 2 e o w, que foi o fator comum. Sobrando do 6 apenas o número 3. Então, sobrou apenas o 3. Então, é isso, colocar o fator comum em evidência. Coloca o fator comum em evidência e você vai escrever o que sobrou dos termos. Ok? Vamos para o item B. 5x elevado a 4 menos 10x elevado a 3 mais x ao quadrado. Vamos de início começar pelos números, né? Aqui tem um 5, aqui tem o número 10. E aqui, quando não tem número, tem o número 1. O 10, a gente tem que ver na forma de multiplicação. Como é o 10 na forma de multiplicação? A gente pode ver ele como 2 vezes 5. Então, olhando os números, você tem que colocar um número que seja comum aos três termos. Então, tem um 5 aqui, tem um 5 aqui, mas não tem um 5 no terceiro termo. Então, não vai ter número como fator comum. Agora, nós vamos para as letras. Ó, x elevado a 4, quer dizer que o x ele se repete 4 vezes. X elevado a 3, quer dizer que o x ele se repete 3 vezes. E x elevado a 2, quer dizer que o x ele se repete 2 vezes. Então, qual é a quantidade de x que é comum nos três termos? São duas quantidades. Aqui tem 2, aqui eu posso tirar 2 e aqui eu posso tirar 2. Só posso tirar a mesma quantidade em todos. Eu não posso tirar 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui, porque aqui tem menos. Então, isso quer dizer que tem a quantidade de x em comum é 2. Então, ele é o que vai ser o fator comum. Onde x vezes x, né? Isso quer dizer que é x elevado a 2. Vezes, abre o parênteses. Não tirei nenhum número, então já coloco o número 5. O x elevado a 4, onde o x ele se repete 4 vezes, eu tirei 2, sobrando os outros 2. Então, 5x ao quadrado. Menos. Também não tiramos nenhum número, então já repete o número 10. X elevado a 3, né? Ele se repetiu 3 vezes. Se a gente tirou 2, sobrou o outro x. Então, menos 10x. O mais. Aqui nós tiramos exatamente
tudo, o x elevado a 2. E sempre quando você tirar tudo, não sobra zero. Sempre sobra o número que está à sua frente, que quando não aparece é o número 1. Então, mais 1. Então, colocamos o fator comum em evidência, que foi o x ao quadrado. No item C, ó, já vai dificultando mais, porque vai aparecendo mais letras. Nós temos 3x ao quadrado y, menos 9xy ao quadrado, mais 12x3y, ok? Vamos primeiro para os números. Aqui nós temos o número 3, aqui nós temos o número 9. Mas o 9 a gente pode ver como 3 vezes 3. E o 12 a gente pode ver como 3 vezes 4. Então, o número que é comum aos três termos, ó, é o número 3. Então, já vou colocar ele em evidência, 3. Vamos para as letras. Aqui nós temos x ao quadrado, aqui nós temos x e aqui nós temos x3. Aqui quer dizer que o x se repete duas vezes, aqui é apenas uma e aqui 3 vezes. Então, qual é a quantidade de x que a gente pode tirar de igual nos três termos? Apenas 1. Né? Porque aqui o x ele se repete duas vezes, aqui ele se repete 3 vezes, mas só que aqui se repete apenas uma vez. Então, só posso tirar um x de cada. Então, você já coloca o x. Agora, vamos para o y. Mesma coisa. Aqui tem um y, aqui tem y ao quadrado e aqui tem um y. Então, o y ao quadrado, isso quer dizer que ele se repete duas vezes. Então, qual é a quantidade que eu posso tirar nos três termos que seja igual? Apenas um y. Então, 3xy vai ser o fator comum, vezes, abro parênteses. Então, olha só, se eu tirei o 3, se eu tirei um x e eu tirei o y, sobrou o outro x. Vamos para cá, ó. Já repete o menos. O 9, né, foi 3 vezes 3. Eu tirei o 3, tiramos um x e tiramos um y. Que foi que sobrou? Esse 3 e esse y. Então, menos 3y. Mais, aqui nesse exemplo, nós tiramos, nesse termo, nós tiramos o 3, nós tiramos um x e tiramos um y. Sobrando o número 4, que não foi cortado. Do x elevado a 3, se eu tirei 1, sobrou o x elevado a 2. E tirei o y todo. Então, acabou-se. Então, temos que praticar para que você fique mais craque nesse conteúdo, ok? O segundo é a fatoração por agrupamento. Nós vamos fazer isso daqui duas vezes. Como assim? Olha só. No item A, ó, nós temos 4 termos, onde a gente vai pegar de 2 em 2. Esses dois e esses dois, ok? Então, esses dois termos, ó, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum esse x. Então, vou colocar em evidência, ó, x vezes, ó, não tem número em comum e acabou as letras. Abro parênteses. Se eu tiro o x daqui, o que é que sobra? O y. Olha o sinal, mais. Se eu tiro o x daqui, o que é que sobra? Não é zero. Porque o número que está à sua frente, quando não aparece, que a gente já viu, é o número 1. Então, mais 1. Fecha o parênteses. Agora, nós vamos para esses dois. Ó, esses dois números, eles são positivos. Então, você já coloca o mais como um fator comum. Ó, vamos ver o que é que eles têm em comum. De cara, a gente vê, ó, que é o número 3. Então, 3 vezes, abre o parênteses. Se eu tiro o 3 daqui, vai sobrar o y. Então, y mais... Se eu tiro o 3 daqui, sempre quando você tira todo, nunca vai sobrar 0, pessoal. Sempre vai sobrar 1. Então, já fiz duas vezes, ó. Aí, olha só. Ficou esse termo aqui, o y mais 1, se repetindo, ó, duas vezes. Então, vou colocar ele em evidência. Então, o y mais 1, vou colocar em evidência. Então, y mais 1 vezes, abre o parênteses. Se tiramos o y mais 1 daqui, sobrou o x.
Se tiramos o y mais 1 daqui, para ele vir para frente, sobrou o mais 3. Então, colocamos o fator comum em evidência, ó, 3 vezes. 1, 2 e depois daqui para cá, 3 vezes. Então, esse é o fatoração por agrupamento. Vamos para o item B. Já dificulta um pouco porque já envolve expoente. Então, olha só. Q3 e Q2C, né? Então, tem um Q em comum, mas qual é a quantidade em comum, né? Se aqui tem 2 e aqui tem 3, dá para tirar 2 desses 3 aqui, ó. Então, vou colocar o Q2 em fator comum. Então, vezes, abro parênteses. Então, se eu tirei Q2 de Q3, né? Quer dizer que o Q ele se repete 3 vezes. Se você tira 2, sobra apenas o outro. Q mais, se eu tirei o Q2 todo daqui, sobrou a letra C. Aí toma cuidado com essa parte aqui, ó. Os dois números são negativos, tá vendo? Então vou botar esses dois menos, né, já como aqui para frente. Menos, ok? Então toma cuidado com esse menos. Por quê, ó? O que é que esses dois termos têm em comum? Apenas o número 2, porque as letras são diferentes. Então, nós estamos colocando aqui o menos 2 como fator comum, ok? Então, se eu tiro o menos 2 daqui, ó, se eu tiro o menos e tiro 2, sobra o Q. Aí, agora, aqui, que pode errar. Tiramos o menos e tiramos o 2. Se tiramos o menos, isso quer dizer que o número, a letra, ele vai ficar positivo. E vai sobrar a letra C, ok? E agora, o que esses dois termos têm em comum, ó, é o Q mais C. Então, vou colocar em evidência Q mais C vezes, abre o parênteses. Se tiramos o Q mais C, sobra o Q ao quadrado. Se tiramos o Q mais C, sobra o menos 2. E fizemos a fatoração por agrupamento, ok? E agora o terceiro caso, que vai envolver o conteúdo da aula anterior, que foram produtos notáveis, que é as três fórmulas que a gente viu, onde esses dois aqui são chamados de trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele possui três termos que veio desses dois produtos notáveis, ok? Isso aqui é só chamado quadrado da soma pela diferença mesmo. Então, essas três fórmulas a gente viu na aula anterior, que aplicando nós chegamos no trinômio quadrado perfeito. Agora nós vamos fazer o inverso. Do trinômio, nós vamos voltar para o produto notável. Nós iremos fazer o inverso. Nós vamos seguir apenas esses passos que eu vou passar para vocês, ó. Nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito e quero escrever na forma de produtos notáveis. Então, como fazer isso? Nós tiramos a raiz quadrada desse primeiro termo e a raiz quadrada desse segundo termo. Então, raiz quadrada do termo todo. Ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado. Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é só a gente cancelar a raiz com o expoente, sobrando apenas o x. E tiramos a raiz quadrada de y ao quadrado, a mesma coisa. Raiz quadrada de y ao quadrado, cancela a raiz com o número 2. Então, descobrimos o y. Então, esses dois termos que a gente descobriu é o primeiro termo e o segundo termo do produto notável. E como saber qual é dos três, né? A gente já cancela o terceiro aqui, porque aqui tem três termos, e o terceiro aqui, a terceira fórmula, só vai ter dois termos. Então, eu tenho o primeiro e o segundo. Aí, olha só. Quando aqui for positivo, ó, que é esse caso aqui, ó, a gente vai somar os termos. Quando aqui for negativo, a gente vai subtrair os termos. Então, como é positivo, a gente vai somar esses dois termos. Ó. Então, abre o parênteses, 3x mais y elevado ao quadrado. Então, se a gente desenvolver
isso daqui, nós vamos chegar nesse trinômio quadrado perfeito. Vou fazer com esse, ó. Nós vimos lá na fórmula, que é o primeiro termo e o segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo, como são dois termos juntos dentro do parênteses, mais 2 vezes o primeiro termo com o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Como é apenas um sozinho, não precisa de parênteses. Resolvendo aqui, ó, o quadrado pertence aos dois. Então, 3 ao quadrado, 9. E ele também vai para o x ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. E repete o xy. E aqui não tem o que fazer nessa potência, mais y ao quadrado. Então, isso daqui, ó, é exatamente o início do item. Então, só é necessário fazer até aqui, ó. Aqui eu só fiz para você ver que é verdadeiro, ok? Então, você vai seguir esses passos para chegar no produto notável. No item B, a mesma coisa. Ó, se nós temos 3 termos, ou é o primeiro ou é o segundo. Aí, olha só, aqui no meio, ó, tem um menos. Isso quer dizer que vai ser a segunda fórmula. Então, tira a raiz quadrada do primeiro termo e do último. Ok? Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de A ao quadrado, é só você cancelar o quadrado, então sobra o A. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, descobrimos o primeiro e o segundo termo. E como já sabemos que é a segunda fórmula, então vai ser a subtração de 2A menos 3, fecha o parênteses, elevado ao quadrado. Se você desenvolver, vai chegar nesse resultado, ok? E aqui, ó, é fácil de identificar que é a terceira fórmula, porque só são dois termos, ó. Só são dois termos. Então, aqui é só tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo, que você vai encontrar o primeiro e o segundo termo. Então, raiz quadrada de y elevado a 4. Como é que faz isso? Raiz quadrada de y elevado a 4. Para a gente tirar da raiz, é como se a gente estivesse dividindo por 2. Para a gente poder cancelar a raiz. Então, vai ficar y elevado a quanto? 4 dividido por 2, 2. Então, sempre você vai dividir o expoente por 2 para tirar da raiz. Então, y ao quadrado sobre, né, porque é fração, e raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de 49 é 7, né, porque 7 vezes 7 é 49. Então, a gente descobriu o primeiro e o segundo termo. Então, a terceira fórmula, pessoal, que é a multiplicação da soma pela diferença dos dois termos. Então, como a gente já descobriu o primeiro e o segundo, que é exatamente o A e o B, então a gente vai somar ele multiplicado pela diferença. Então, é a soma desses dois termos, y² sobre 5 mais 7, multiplicado pela diferença deles, y² sobre 5 menos 7. E fizemos a fatoração. Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer atividade de casa. Até a próxima aula.